Vamos soltar os terminais de conexão do motor ventilador. Vamos soltar na placa no borne também aqui. Pessoal, vocês podem ficar preocupados. Tá desmontando tudo, como é que vai saber qual fio que é qual? Lembrando que nós temos o nosso esquema elétrico da nossa máquina, e nesse esquema elétrico ele Ele mostra todo o funcionamento da ligação, onde cada fio vai em cada lugar. Isso eu vou passar para vocês depois também. Então já soltamos aqui o nosso motor ventilador. Vamos soltar, tem um conector aqui, ó, da válvula reversora. Soltou o conector da válvula reversora. E o nosso compressor nós vamos soltá-lo aqui. Vamos tirar aqui agora. Você pode usar uma chave 8, que é o ideal. Eu vou usar um alicate, como a porca já está um pouco frouxa aqui já. Fica fácil para eu soltar com a mão aqui também. Soltou a porquinha número 8, né? Pronto. Está aqui. E na tampa do borne do compressor também tem um esquema elétrico aqui mostrando qual que é o R, o S, o T da ligação elétrica do motor, né? E nós temos toda a nossa fiação aqui do compressor aqui. Deixa eu botar esse aqui pro lado aqui. Temos aqui, ó. Vamos soltar os fios aqui. Aqui nós temos também, ó, o nosso relé térmico. O relé térmico que salva o compressor quando dá uma alta temperatura de trabalho, o compressor trabalha mais forçado. Então esse relézinho aqui, ele que salva, dois metais de coeficiente diferente de dilatação, que quando dá um aquecimento ele abre para salvar o compressor, né? Temos o nosso relé térmico aqui, vamos deixar ele aqui no cantinho. E já soltamos, opa! Deixa eu tirar essa manta aqui. Esse aparelho, acho que o rato andou mexendo aqui, ó. Esse aqui é um cobertor, é um atenuador de ruído. No caso, que ele vem na máquina em volta do compressor para ajudar a diminuir o ruído de trabalho do equipamento, né? Um fio terra aqui, deixa eu soltar esse fio terra aqui. Ok, aqui nós temos toda a parte elétrica do aparelho, né? Pode ver, acionamento dos compressores e o borne de terminal. Nós vamos soltar também aqui o capacitor desse aparelho aqui. Ok, o capacitorzinho. Você pode ver um capacitor de 2.5 microfarad. É o capacitor do motor ventilador, né? E esse aqui é o capacitor do compressor. Vamos soltar os fios aqui. Ó, um capacitor de 25 microfarad, não sei se vocês conseguem visualizar, capacitor de 25 microfarad. Esse é o capacitor desse compressor. Esse aparelho é um aparelho, vamos ver, 9000 BTU, quente e frio, ok? E ficou aqui o que? Alguns chicotes de ligação aqui, de interligação do aparelho aqui. Vamos colocar aqui pro lado. A gente continuar. O que temos aqui agora? Temos a bobina da válvula solenoide. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Temos a bobina da válvula solenoide. O que acontece, pessoal? Geralmente essa válvula, quando ela dá problema de duas formas. Uma coisa, a bobina queima. A bobina queima, o cliente vai ligar a máquina no quente, não funciona no quente, você vai ver a bobina variada. Outra coisa, ela tranca. Isso mesmo, ela tranca e começa a dar passagem de gás aqui dentro dela, que ela tem o que? Ela tem um mecanismo de metal com anéis de nylon, e esses anéis acabam dando vazamento conforme o passar dos anos, né? E ela acaba trancando. Então, ou ela tranca aberta e não consegue fechar, né? Você consegue solucionar às vezes desligando ela volta ao normal. Ou ela começa a dar vazamento nesses anéis e a pressão da máquina fica louca. Você vai lá, regula a pressão da máquina, evaporando a 0 graus certinho, e a máquina jogando a uma temperatura alta, insuflando uma temperatura aí de 13, 14, 15 graus, e nada, a pressão tá ok. Aí você vai fazer o que? Você vai pegar e vai botar ela no quente. Aí você vai ver que a pressão ela não vai alterar, não vai conseguir atingir.
porque ela está dando passagem, está dando vazamento. Aí a solução seria ou trocar a válvula ou eliminar essa válvula reversora. A maioria dos clientes optam por eliminar a válvula, para ele sair mais em conta, né? O custo dessa válvula, depende da região, pode chegar de 250 até 500 reais, dependendo da capacidade do aparelho. Aí mais a mão de obra de solda e gás, tudo mais, a carga de gás, para você trocar essa válvula, ok? Então nós vamos tirar a bobina aqui dessa válvula, se a gente consegue tirar essa bobina aqui. Opa, ficou um chico. Ah, tá esse aqui do motor. Tiramos a bobina da válvula solenoide. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui nós temos alguma detalhes dela, do fabricante dela, né? Mas ela é uma válvula simples, né? Uma bobina simples, né? Que você ao energizar aqui, você alimentando os terminais dela aqui, entra com fase e com neutro, ela faz aqui, ela vai criar um campo magnético aqui dentro dessa bobina, que é um pedaço de fio, é o mesmo fio fininho, dado várias e várias voltas, ele cria um campo magnético que vira um eletroímã. E esse eletroímã, ele atrai, ele puxa um pino que tem aqui dentro da válvula, ele puxa o pino que tem aqui dentro da válvula e fazendo a válvula reverter o ciclo de refrigeração. Depois vamos fazer as medições dela. O que mais nós temos aqui? Temos o nosso motor ventilador. Deixa eu mudar de posição aqui, vou soltar esse motor aqui. Ok, e soltamos o nosso motor ventilador. Esse motor ele é consistido de quê? De três partes. O motor em si, né? Temos a hélice e temos a estrutura, o suporte. O que mais de manutenção acontece nesses motores? Primeiro é o capacitor que avaria, né? O capacitor ele perde a capacitância, perde a eficiência dele, como o motor começa a ter problema de funcionamento, e você troca o capacitor e resolve. Outro problema que acontece muito, a gente tem muito problema aqui no litoral, a parte de baixo desse suporte ele enferruja e apodrece e o motor fica bambo, fica batendo no condensador, a hélice começa a bater na grade, começa a ter vários problemas. A gente consegue resolver botando um calço atrás dele, amarrando com remo no trocador de calor. Você consegue resolver se você não tiver acesso na sua região a um suporte novo, né? No caso desse tipo de peça você vai conseguir em lojas especializadas. Então o motor ele vem com o esquema elétrico dele, não sei se vocês vão conseguir visualizar, ele tem um esquema elétrico dele, depois vamos desmontar ele um pouco mais aqui, para vocês poderem ter uma noção melhor. Beleza, tiramos nosso motor ventilador, o que sobrou aqui? Sobrou basicamente o circuito de refrigeração, o nosso condensador, o nosso dispositivo de expansão, que ele está aqui, ó, protegido, ó. Tá vendo aqui nosso dispositivo de expansão? Aqui é o capilar, o nosso dispositivo de expansão, um tubo capilar ligado à válvula, né, de serviço, que aqui ele vem do condensador, vai para a válvula de serviço que vai mandar o gás evaporar lá no evaporador, retornando novamente para outra válvula de serviço que vai para o compressor, passa pela válvula reversora e vai para o compressor. Como vocês já viram na nossa aula de compressor, tem aqui um acumulador de líquido, né? E entre a ligação do compressor e do condensador tem a nossa válvula reversora, que tem um módulo de válvula só falando sobre a válvula, a ligação dela aqui, ok? E temos o nosso condensador e a suporte, a base da máquina aqui, ó. Essa base, até ela tá bem suja esse aparelho, vamos jogar uma água nela depois, né? Mas essa base, a estrutura dela aqui, geralmente às vezes o que acontece? Ela apodrece. Devido à marisia, muita água e tal, ela vai apodrecendo. E se você não tem uma autorizada para conseguir essa base, principalmente em aparelhos velhos, o que a gente indica para reparo? Você utiliza manta asfáltica. Isso mesmo, aquele pedaço de manta asfáltica que o pessoal coloca no telhado, para poder estar com vazamento no telhado, você compra em rolo, que um lado é metal, outro lado é piche, você coloca essa manta asfáltica aqui embaixo, dá uma aquecida, ela derrete, ela vai se fundir e você vai conseguir reparar essa bandeja na parte não de estrutural, mas na parte de circulação de ar, de não fugir ar, porque tudo isso aqui é uma câmara de ventilação. O motor ele fica todo condicionado aqui nesse ambiente, projetado para esse ambiente, para ter uma melhor forma de captação de vento aqui, de troca de calor. Vocês podem ver, ele é todo fechado em cima e é aberto só
a frente dele aqui. Então o motor ele capta o ar passar por dentro de todo esse trocador de calor. Se tiver um buraco aqui embaixo na bandeja, ele vai puxar o ar pela bandeja, pelo buraco, e não vai puxar pelo trocador de calor. Isso vai interferir no quê? Falta de rendimento, problema de condensação, o aparelho não vai condensar o suficiente, vai dar alta pressão, vai dar um consumo de energia elevado. E a obstrução do condensador também interfere nisso, né? Não tem troca de calor. E o que vai acontecer? Alta pressão, alto consumo de energia. Beleza? Pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer as nossas medições aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa forma de desmontar o aparelho, né? Para explicar para vocês como é que funciona ele. A parte da ligação, eu vou ligar ele novamente quando for mexer na parte de elétrica dele ali. E vocês vão acompanhar que com o esquema elétrico fica muito simples, muito fácil de montar ele. Ok? Vamos para a próxima aula agora? Vamos lá!